Irmãs e irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, numa segunda-feira serena, tranquila, iniciando mais uma reunião, o culto do Evangelho em nossa casa de Guará, que tem o tema hoje que representa o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, o capítulo de número 28, é uma coletânea de preces espíritas que foi organizada pelo nosso codificador, o venerando irmão Allan Kardec. Portanto, o título é Pai Nosso, Oração Dominical. Ele, seguindo a orientação dos espíritos, ele fez comentários de cada item, de cada verso. E hoje nós vamos mostrar para vocês como é linda, quando explicada com detalhes, cada verso da oração dominical. Para começar, a oração dominical tem a sua origem na palavra latina Dominus, com letra maiúscula, que significa Senhor, nosso Deus. Assim, a expressão oração dominical expressa a oração ao Senhor Deus, a oração a Deus, nosso Pai. Nós vamos verificar como foi que aconteceu o fato, essa ocorrência. Foi em Mateus, está registrado no capítulo 6, versículo 9 a 13, o Pai Nosso, como normalmente nós chamamos, intitulamos essa oração, linda, linda, linda. E está em Lucas, no capítulo 11, versículo de 2 a 4, também como Pai Nosso. Vamos então para Lucas, capítulo 11, versículo de 2 a 4. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, o Batista, ensinou aos seus discípulos. Ele então lhes disse: quando orardes, dizei. E aí recitou o Pai Nosso. Nós vamos verificar que Allan Kardec colocou no capítulo 18 o Pai Nosso. Algumas diferenças existem na questão da segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural, mas não altera de maneira nenhuma a sua essência. Eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho lindo, maravilhoso, que a professora Amélia Rodrigues fez, analisando a oração dominical de uma forma sucinta, grandiosa, bela. Portanto, vamos começar como normalmente nós declamamos essa oração. Pensamento voltado para Deus, o interior vibrando de paz, de harmonia, de serenidade, com toda a humildade que nós pudermos traduzir nas nossas palavras, mostrando a nossa pequenez diante daquele que é grandioso, o Criador do universo, nosso Pai, Pai de todos nós, para dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Lindo. 7 versos. Então vamos à professora Amélia Rodrigues, no livro Luz no Mundo, no capítulo de número 5, ela escreveu, é a poetisa que está ali traduzindo as suas vibrações de amor no papel. O Mestre Jesus sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. E ela então identifica uma invocação, 3 desejos e 3 rogativas. Então aí são 7 versos, uma invocação, 3 desejos, 3 rogativas. O livro, eu vou repetir, Luz no Mundo, no capítulo de número 5. Então vamos à primeira, uma invocação. Pai nosso que estais no céu. Agora vem 3 desejos do ser, da pessoa, na direção da vida, vida com letra maiúscula, após a referência sublime ao doador de bênçãos.
E aí ela identifica os 3 desejos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viram como ela exemplificou 3 desejos e agora vem, ela enuncia 3 rogativas em que o ser humano compreende a própria pequenez e se levanta súplice, confiante, porém, em que não lhe será negado nada daquilo que ele está pedindo, nada daquilo que ele solicita. E o que é que ele solicita? São as rogativas. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Lindo. E muitas vezes, como ela ressalta, pela pouco tempo que nós temos, às vezes, de sintonizar com Deus, nós declamamos sem analisar cada frase, sem observar cada conteúdo do verso, o sentido que cada um desses versos representa. Por isso que o nosso codificador, no capítulo 28, no item 2 da oração dominical, ele começa a fazer o esclarecimento, o adendo do que representa cada verso, esclarecendo na sua introdução, dizendo, em virtude mesmo da sua brevidade, que é a oração 7 versos, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa ao entendimento da maioria das pessoas. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma das suas proposições, Allan Kardec escrevendo, aditamos, quer dizer, acrescentamos, aconselhado pelos espíritos e com assistência deles, um comentário em que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações de cada verso. Portanto, ela ficou deslumbrante. Recomendo, inclusive, que quando pudermos, que declamemos toda a prece com os comentários, para nós falarmos, declamarmos e compreender o que representa, de que se reveste cada verso que ali está citado. Mas uma coisa eu ressalto, ele diz que acrescentou, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles. Aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, que todos estavam sob o comando de Jesus. Ele estava sendo um instrumento codificador. Os espíritos todos que o ajudaram na codificação estavam ali. Aconselharam eles a ele, Kardec, a fazer esse esclarecimento e continuaram na assistência até que ele completasse todas as suas observações. Então vamos acompanhar. Primeiro, Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. E aí vem o esclarecimento. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. Cego é aquele que não te reconhece, não reconhece nenhuma das tuas obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. O 2, venha o teu reino. E aí o esclarecimento. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das tuas leis, Senhor, porque nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências para todo aquele que desobedece à lei de amor. Quanto esclarecimento. E continua, ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o evento, otorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. 3. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis,
submeter-se sem queixumes aos todos os teus decretos. Número 4, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia, Senhor, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à nossa vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, à tua providência nos confiamos. Que coisa mais linda! Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós poderá faltar o necessário. 5. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde nós teremos de saldar. Com que direito, Senhor, reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos han dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo amor. Número 6. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos à vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. 7. Assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. A oração, eu vou repetir isso, está no capítulo 28, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma oração linda, maravilhosa. E Allan Kardec fez todos aqueles aditamentos, eu volto a repetir, aconselhado pelos espíritos e com assistência deles, como ele próprio escreveu, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações de cada verso. Portanto, ele foi obediente, respeitoso e seguiu cumprindo as determinações e orientações e os conselhos que os espíritos que o ajudaram na codificação a serviço de Jesus realizaram. Por isso, o codificador Allan Kardec não incluiu aquele versículo que em muitas casas espíritas eles incluem no final do Pai Nosso. Eu vou dizer, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E por que Allan Kardec não incluiu isso? Naturalmente, porque Jesus jamais o anunciou. Se Jesus estava sob a direção total do Consolador prometido, que ele pediu a Deus, Deus concedeu que naquele momento, em 18 de abril de 1857, chegasse a lume o livro dos Espíritos, posteriormente o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo sob a direção dos Espíritos comandados por Jesus. Claro que Jesus jamais disse aquilo, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre, senão teria inserido no Evangelho sob a orientação dos Espíritos que estavam ajudando na codificação. E isso pode se afirmar com toda a segurança, como pela tradução direta do grego, que foi realizada pelo nobre jurista Dr. Haroldo Dutra Dias, que todos vocês conhecem, na página 55 do livro Novo Testamento, edição do Conselho Espírita Internacional. Ele traduziu direto do grego e não tem nada de pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não tem isso lá. E eu vou mais ainda completar. Existe uma palestra no site da FEB,
O nome da palestra é Vida e Obra do Espírito Emmanuel. Ela é realizada, proferida, pelo irmão que tem o nome de Flávio Rei de Carvalho. Ele é secretário do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, da Federação Espírita Brasileira. Quando vocês baixarem essa palestra ou assistirem no próprio site, vocês marquem que aos 31 minutos e 45 segundos, o palestrante vai narrar que Emmanuel certa vez disse a Francisco Cândido Xavier, disse a Chico, abre aspas, Chico, se alguma vez eu entrar em contradição com Allan Kardec, me deixe e fique com Kardec. Foi uma demonstração de grandeza, não foi de humildade, pode ser a visão de humildade, mas foi uma demonstração de grandeza, mostrando a sua pequenez diante da obra do codificador que foi comandada por Jesus. E é esse o caso do nosso procedimento. Se Allan Kardec não colocou essa parte final, pois que teve o reino, o poder e a glória para sempre, nós não devemos utilizar, porque senão não podemos dizer que somos espíritas. Aquele que se diz espírita é que já internalizou todas as orientações da codificação, as 5 obras que foram codificadas pelo nosso irmão Allan Kardec, sob a orientação total de Jesus. Continuar dizendo, pois que teve o rei do poder e a glória para frente, para sempre, é um desrespeito ao codificador Allan Kardec, é um desrespeito aos espíritos todos que ajudaram Allan Kardec na codificação, e é um desrespeito a Jesus, colocando palavras em seus lábios que ele nunca pronunciou. Portanto, vamos ficar atentos a esses procedimentos e procurar observar que a oração dominical é tão linda, como nos diz a professora Amélia Rodrigues, que não precisa de adereços. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles já nos fala que durante todo o propósito dos séculos foram feitas várias alterações, inseridas algumas coisas, substituídas outras. Os copistas às vezes erravam, eram aqueles sacerdotes, aqueles que trabalhavam nos mosteiros, copiando, porque não tinha imprensa, não tinha ainda nada disso, então era tudo reproduzido nas cópias. Eles cansavam, trabalhavam de noite, à luz de velas, porque não tinha eletricidade. E com isso, os olhos eram foco de doenças, de irritações. E ali vocês reparem quantas coisas eles, às vezes, erraram, muitas vezes, pelo cansaço. E muitas vezes também foram autorizados a fazer alterações em face dos seus superiores, em conivência com os reis, prelados, outros que mandavam. E então aqueles poderes dominantes, e foram feitas essas modificações. Por isso, Jesus, já sabendo que tudo isso ia acontecer, foi que ele falou, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para relembrar tudo o que eu estou dizendo. Olha, porque sabia que iam alterar, para relembrar tudo o que eu estou dizendo, e dizer outras coisas que no momento vocês não têm condição de suportar. Eram os conhecimentos que a doutrina espírita, por exemplo, só um exemplo, a Colônia Nosso Lar, o trabalho que André Luiz fez como repórter do plano espiritual, naquela época de Jesus, nós não teríamos condições nem de compreender, nem de suportar. E um exemplo que eu posso dar foi naquele diálogo com Nicodemos, que Jesus falando a Nicodemos, que era doutor da lei, membro augusto do Sinédrio, que ele disse, como posso nascer novamente? Será preciso que eu, já velho, possa entrar novamente no ventre de minha mãe? Veja o pensamento dele, que era um dos mais esclarecidos. Jesus teve dificuldade de explicar isso para ele. Por isso que o Consolador Prometido, que é a doutrina codificada por Allan Kardec, o Espiritismo, a doutrina espírita, veio revelar tudo isso, inclusive consolidar aquilo que realmente Jesus falou. Essa é a nossa mensagem, um trabalho que nós temos de respeitar a doutrina espírita, porque a doutrina que é o Consolador prometido por Jesus, e que ele foi muito honesto em dizer que ele pediria ao Pai para que Deus autorizasse, e quando vem a nós tudo aquilo, mesmo que a pessoa diga, eu vou
na obra original em francês para ver se no Evangelho tem isso, pois que seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não tem. Eu tenho o original em francês e não tem isso. Portanto, vamos ser respeitadores da qualificação, vamos homenagear Allan Kardec, sendo fiéis ao que ele escreveu e homenagear, acima de tudo, Jesus, que é o nosso modelo e é o nosso guia, hoje e para sempre. E para concluir, nós vamos colocar aqui uma mensagem da irmã Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, no capítulo de número 20, quando ela diz aqui: muita falta faz a oração ao ser humano. Deveria a oração ser uma prática natural, diária, porque também pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. É uma coisa linda que muita gente não sabe. Olha, se nós temos aqui a vivência, queremos uma vinculação com Deus, essa ligação, como nós já falamos na palestra anterior da segunda-feira passada, a forma de orar, como Allan Kardec explica. Então ela diz aqui, muita falta faz a oração ao ser humano. Nós deveríamos ter o hábito, frequentemente, até várias vezes por dia, de orar, porque nós fazemos a nossa ligação para Deus, mudamos de sintonia, trazemos equilíbrio, paz, harmonia, abrimos o nosso pensamento para receber a mensagem de consolo, de esperança, e isso tudo nos favorece, o equilíbrio e o fortalecimento da nossa mente, do nosso corpo e das nossas almas. Muita falta faz a oração ao ser humano. Deveria ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração, mas sem palavras. Mas que o nosso coração fale, que o nosso coração vibre quando nós estivermos efetivamente orando. Trabalhar honestamente é uma forma de oração, mas quando o nosso coração suplica, Senhor, dá-me a paciência, a tolerância, aumenta a nossa fé, a nossa coragem, dá-me a saúde e mais oportunidade de trabalho no campo do bem, porque eu preciso, Senhor, abrir o meu coração para que o amor exale o perfume suave da tua mensagem evangélica e que as minhas ações se transformem de uma forma brilhante, maravilhosa e constante na luz da caridade. Esse amor que sai de nós e se torna divino quando ele se transforma na caridade, levando ao pão aquele que tem fome, a água aquele que tem sede, levando a palavra de conforto, levando um abraço amigo, levando um adeus e alegria para transmitirmos para o outro a esperança que neste momento de pandemia está muito fraca em nosso planeta. Mas nós confiamos em Ti, Jesus, e sabemos que Tu és o governador e o dirigente do nosso planeta. Está na direção deste mundo maravilhoso, que breve estará totalmente com o título de mundo de regeneração, mas sei também que o teu coração ficaria muito alegre e feliz se todos nós espíritas, todos nós cristãos, se juntássemos e pelo menos uma vez por dia, fizéssemos um gesto de bondade, fizéssemos um acalento para alguém, enxugássemos as lágrimas dos outros, não as nossas, mas as dos outros, erguêssemos os que estão caídos e divulgássemos a palavra maravilhosa da Boa Nova, levantando a esperança nos corações daqueles que padecem. Por isso, Senhor, nós concluímos esta mensagem para todos esses irmãos que estão nos ouvindo, imitando o teu maior imitador, segundo a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, o nosso irmão Francisco de Assis, para te dizer humildemente: Senhor, faze de nós um instrumento da tua paz, um instrumento do teu amor, um instrumento da tua luz. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e nos envolva sempre com o seu ilimitado amor, a sua ilimitada paz e a sua ilimitada luz.
Que assim seja. Boa semana, ótima semana para todos. E os cuidados necessários são importantes na necessidade do controle da pandemia, principalmente nessas festividades na folinha tradicional do Nordeste de São João. Sigam as orientações das autoridades de saúde. Breve tudo passará. Que Deus assim nos proporcione essa tranquilidade para ver tudo isso em paz. Que assim seja.